Doutora Ana Paula Caramori, nossa doutora dos olhos azuis, hoje toda, né? Chega até a aparecer mais esses olhos azuis, mas vamos falar de fios de PDO. Que raios é isso? Então, assim, os fios já é uma tecnologia que existe há algum tempo, não sei se tu lembra que existiam os fios russos, os fios de ouro, e chegaram os fios de PDO. Na verdade, os fios de PDO eles eram usados já há muito tempo para fazer sutura cardíaca. E aí nos estudos eles viam que onde havia essa sutura, né, formava colágeno. E a partir disso veio o racional de se usar na pele. A gente adora colágeno. Exatamente. Gente, então isso é bem interessante porque isso traz também um pouco da segurança desse fio para usar na pele, tanto que é usado para uma sutura cardíaca. Então se viu em relação a risco de infecção, a risco até de ruptura desse fio, né? Então se mostrou uma substância bastante segura para usar na pele e que em contrapartida forma colágeno. Tá, e ele é um fio, assim, como é que ele é? Porque a gente fica imaginando um fio que levanta tudo, né? No imaginário popular, será que é um fio que a gente puxa? Mas não é bem assim, né? Existem na verdade vários tipos de fios de PDO de acordo com o que a gente quer entregar, digamos, na pele. Então existem os fios lisos, que são fios bem pequenininhos e fininhos que a gente usa mais para estimular colágeno em pálpebra, porque é uma zona um pouco mais difícil da gente usar outros produtos. Existem os fios que são que lembram quase como se fosse uma molinha, que às vezes a gente coloca em suco para dar aquela levantadinha no suco. E existem os fios aí que são os espiculados, que se chama de fios de tração. Mas, na verdade, eles não fazem essa tração como se fosse um lifting cirúrgico. Eles vão, na verdade, mais a reconectar, como a gente chama os tecidos, e estimular o colágeno mais em vetores. Então, eles são interessantes quando a gente quer dar um certo lifting, mas mais delicado do que uma cirurgia. Em áreas, por exemplo, quando a gente começa a fazer aquela flacidezinha aqui do bulldog, que a gente chama, melhorar o sulco, reposicionar, na verdade, os tecidos. Sulco, bulldog, essas coisas que a gente tenta combater, né, loucamente. E aí, como é que põe eles? Os fios, na verdade, a gente vai faz... falando e vai fazendo assim junto para ver se sobe já. É um procedimento até delicado em consultório, não é nada agressivo, não precisa anestesia, não é em bloco. Então a gente faz uma pequena anestesia no local de inserção do fio, a gente faz um pequeno pertuito, que a gente chama que é um furinho na pele, e ali o fio entra. Então é só um orifício de entrada, não precisa orifício de saída, e ele fica posicionado de acordo com o vetor que a gente quer colocar. Então, por exemplo, se eu quero tratar essa região aqui, muitas vezes a gente faz vetores nesse sentido. Então é sempre importante a gente testar a pele antes para saber bem o local onde a gente quer aplicar. E aí eles ficam ali para sempre? Eles ficam por um período de tempo de acordo com a espessura desse fio, né? Então, de acordo com a espessura, ele vai ter um tempo de reabsorção pelo organismo, que em geral é em torno de 6, 8 meses. Eles vão sendo reabsorvidos. Tá, e aí tem que fazer de novo ou é um estimulador de colágeno que vai melhorando a qualidade da pele como um todo e de repente não preciso mais fazer tão cedo? O estímulo de colágeno sim vai seguir ao longo dos meses, mesmo que a gente tenha tirado o fio, né? Não tirado, mas que ele tenha sido reabsorvido pelo organismo. Então esse estímulo dura em 1 ano e meio, mais ou menos, 1 ano, 1 ano e meio. Isso os estudos já mostram que o colágeno segue sendo estimulado. Porém, o que acontece? A gente também segue envelhecendo, né? Então, em contrapartida, se a gente quer ter uma manutenção dos resultados, em geral, a gente recomenda que repita o fio a cada 10, 12 meses, mais ou menos, quando a gente pensa nesses fios de reposicionamento. Como diz a doutora, né, que já virou meme, é a vida. É a vida. Então, eu acho tão fofa, fala de novo. É a vida. Ela fala com uma tranquilidade, porque na verdade é isso, a gente vai envelhecendo, vamos vivendo, graças a Deus, porém, a tecnologia também está aí para a gente poder ir mantendo, né? Exatamente. E me diz uma coisa, dói? É um procedimento tranquilo, porque a gente faz primeiro uma anestesia tópica, como se fosse uma pomada que a gente aplica na pele, então isso já diminui muito a sensibilidade, e faz a anestesia no local de inserção. Então, claro, vai ter algum momento que o paciente vai sentir um pouquinho mais, que vai ser um pouquinho mais dolorido, mas não é nada terrível. E é um resultado bastante natural. Contraindicação, né? Assim, gestantes, não pode? Em geral, gestantes a gente não faz nada de procedimento estético. Não tô grávida, tá, gente? Só tô assim porque estou preocupada com vocês que estão aí. A gente sempre, claro, faz um histórico do paciente em relação a, né, comorbidades, se tem alguma doença autoimune por causa desse bioestímulo de colágeno. Mas gestante não pode fazer, tem que aguardar. Gestante fica aguardando ali a barriguinha, depois a amamentação. Exatamente, é uma segurança, eu acho que é mais que vale a pena a gente ter nesse período. Então vamos lá, né? É a vida, mas a gente segue com as nossas alternativas e quem sabe
com esses fios aí. E envelhecendo bem de uma forma natural, né? Que eu acho que é o que a gente quer. E sorrindo E sempre. sorrindo. Então tá, deixem mais dúvidas aí que no próximo programa a gente tenta resolvê-las, ó.